Bom dia, pessoal. Esse vídeo foi feito por mim e pela Bianca e nós escolhemos o tema do estresse e burnout no ramo da psicologia. Para a gente começar, é importante que a gente entenda o que de fato é o estresse, né? O estresse, então, nada mais é do que uma situação de desgaste e tensão causada pela vida. Ele, por si só, é comum e consiste em um momento de tensão para resolver um determinado problema. Alguns exemplos que a gente pode citar aqui de estresse é quando, por exemplo, a gente se depara com uma determinada frustração na área de trabalho, ou quando a gente não tem alternativa para se compartilhar as nossas dificuldades e preocupações, ou ter uma adaptação inadequada a uma mudança imposta pela vida. O estresse tem como consequência principalmente o esgotamento diverso, que, de modo geral, ele interfere na vida do indivíduo, além de interferir também no seu trabalho. A pessoa pode ter um aumento da tensão emocional que pode acabar levando a um surgimento de síndrome de burnout ou até mesmo do estresse ocupacional. Quando essa situação de estresse se prolonga, com tentativas frustradas de tentar lidar com as situações e condições que saem da possibilidade de solução, a pessoa se sente frustrada e com fadiga recorrente pode acabar desenvolvendo burnout. Nesse ponto, o indivíduo deixa de se envolver emocionalmente com o seu trabalho e de investir em seu trabalho e nas relações afetivas que ali estão presentes. Essa forma de adaptação é danosa, portanto, para a pessoa e para o local de trabalho em que ela está situada, uma vez que é consequência das tentativas de adaptação falhas naquele ambiente. Para o próprio indivíduo, o burnout traz exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. O burnout tem como consequência a dessensibilização dirigida às pessoas com quem se trabalha, incluindo usuários, os clientes e a própria organização. O burnout, portanto, ele vai se diferenciar do estresse ocupacional exatamente por esse fator de despersonalização que o burnout causa. O burnout, então, é considerado um quadro clínico mental de extremo do estresse ocupacional. Agora que a gente tem uma noção do que é o estresse, vamos falar um pouco sobre ele no contexto acadêmico dos estudantes. Para isso é importante que a gente entenda que entrar na universidade pode trazer várias repercussões para a vida do estudante. Dentre os principais desafios que a gente pode trazer aqui está o acadêmico, esses sendo as mudanças do ensino e das exigências acadêmicas, exigindo assim que o estudante se adapte a um novo ritmo de aprendizado, por exemplo. O social, que é referente aos padrões de relacionamento interpessoais em relação à família, a professores e até mesmo com os novos colegas da universidade. A gente também tem o pessoal, sendo que esse se refere ao estabelecimento de um senso forte de identidade pelo estudante, visando um incremento da autoestima e de um maior autoconhecimento, além, é claro, do aprimoramento pessoal e da visão sobre de mundos dele. E por fim a gente tem o vocacional, que se trata de um desenvolvimento de identidade vocacional, especificamente a implementação e o comprometimento de certos objetivos. Durante o período pandêmico que estava ocorrendo aí pelo mundo, foi relatado um aumento no estresse, juntamente da depressão e da ansiedade em estudantes comparados com períodos anteriores de ensino. Nesse cenário atual que a gente está vivendo, a conexão virtual se provou um grande aliado, pois amenizou os problemas de falta de sociabilidade presencial que a gente está sofrendo e, portanto, usar a internet como meio de integração social dos estudantes facilitou muito o crescimento social destes e fez com que os seus medos e angústias pudessem ser ouvidos. Entretanto, é importante que a gente traga a noção de que o uso excessivo, e não apenas como um meio de socialização dessas tecnologias, pode tornar um fator ansiogênico também para os estudantes. Outro ponto que tem ajudado muito os estudantes a passar por esses desafios é o trabalho com os próprios discentes, né, que por uma questão de compatibilidade com a profissão em questão, pois acolher faz parte dessa profissão e em questão de qualquer contexto, em qualquer espaço. Falando um pouco mais sobre o burnout, nos estudantes percebemos que uma prevalência maior durante o terceiro e o quinto período. A exaustão emocional dos estudantes foram maiores no terceiro e no quinto período também, e moderadas no nono e no sétimo período, e baixas durante o primeiro período. A eficácia profissional foi baixa em
todos os períodos do curso, com ênfase no primeiro. E por fim, a descrença foi a falta para todos os períodos igualmente. E por fim, não foram observadas assim diferenças nesses fatores com relação à idade dos estudantes. Dentre os importantes aliados que podem ser usados para prevenir os burnouts nos alunos estão as estratégias pedagógicas baseadas na melhoria de habilidades sociais, metodologias ativas, incluindo aprendizagem baseadas em equipe, que promove um maior envolvimento por parte dos alunos e maior desempenho acadêmico e redução de absenteísmo. Da mesma forma, a valorização de diferentes estilos de aprendizagem pode reduzir a atenção estudantil. Entretanto, também é importante que a gente ressalve que reformas curriculares podem acarretar também no burnout quando essas não são feitas com um preparo prévio adequado tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente do curso. Atividades complementares que promovem o fortalecimento de estratégias de promoção de saúde mental em estudantes e exposição de graduandos às humanidades, como literatura, música, teatro e artes visuais, também pode contribuir muito com o enfrentamento do burnout pelos universitários. E, por fim, políticas públicas e institucionais como acolhimento, via núcleo de atenção psicossocial, a permanência estudantil, são fundamentais para o bem-estar de todos os graduandos do curso. Passando então para os profissionais da psicologia, primeiro é importante que a gente entenda que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, entende que a saúde pode ser afetada não apenas por fatores de risco, mas também pela ausência de alguns fatores ambientais, né, tais como a falta de atividade física, falta de comunicação com outras pessoas, a falta de diversidade nas tarefas do trabalho, falta de responsabilidade individual ou de desafios. Além disso, a fragilidade emocional provocada pela falta dos suportes afetivos sociais traz grande sofrimento para a pessoa. Uma vez que o reflexo dessas situações não fica restrito apenas à vida do indivíduo, ela também acaba se ampliando para as relações de trabalho, por exemplo. O trabalhador acaba porque se sentir-se como sem alternativas para compartilhar suas dificuldades, seus anseios e preocupações. Tem então assim a sua atenção aumentada, o que pode levar ao surgimento de síndromes que foram citadas anteriormente, né, como o burnout e o estresse ocupacional. Dentre então os vários fatores que a gente pode causar estresse ocupacional no psicólogo, podemos citar a adaptação inadequada às mudanças impostas pela situação externa, uma tentativa frustrada de lidar com os problemas, o manejo por longo período de tempo com pessoas com transtornos mentais, além disso, a responsabilidade com a vida do paciente e a inabilidade de estabelecer limites em suas interações profissionais e atenção constante aos problemas e necessidades dos pacientes de uma forma não recíproca. Além disso, pode contribuir também para o quadro de estresse a remuneração inadequada ao profissional, a falta de reconhecimento profissional, a instabilidade funcional, condições físicas e instrumentais inadequadas, a carência de apoio social e a inadequação estrutural da equipe e alterações nos estilos de supervisão desse profissional. Estudos americanos então têm indicado que altos níveis de estresse psicológicos, tanto em clínicos quanto em psicólogos escolares. No caso dos escolares, foi observado que 40% dos psicólogos relataram elevados níveis de exaustão emocional, 19% relataram um senso diminuído de relação pessoal e 10% relataram reação de despersonalização. No Brasil, não é diferente. Em um estudo feito no Hospital Geral do Rio de Janeiro, foi possível observar que uma diferença entre as necessidades do paciente vistas pelos psicólogos, por exemplo, de atenção, de escuta e de afeto, e as atividades que eram cobradas pelo hospital sobre esses profissionais, né? Que era, no caso, o manejo de pacientes difíceis, ordenar a enfermaria e lidar com os funcionários, deixando esses profissionais com dúvidas relacionadas ao papel do psicólogo hospitalar naquele contexto. No caso da psicologia escolar, as condições de trabalho e satisfação profissional determinam muito o engajamento do profissional,
contribuindo assim para a exaustão e ao cinismo em redução ao senso de realização pessoal. Ok, mas então quais são as estratégias que a gente pode usar para lidar com o estresse? Um exemplo que nós temos é o coping, que são respostas comportamentais ou cognitivas que as pessoas dão ao estresse, nem sempre considerando as consequências destas ou resultando de um controle efetivo do estresse. Algumas estratégias podem ajudar profissionais e estudantes a lidarem com o estresse, dentre elas uma boa alimentação, práticas de exercício, relaxamento muscular, prática do yoga, meditação, uma boa higiene do sono e horas de descanso. E indivíduos que utilizam mais estratégias de confronto, como tentar compreender, prevenir ou um estressor e suas consequências, analisar e reavaliar um problema de forma positiva, ainda aceitando a realidade da situação, procurar informações de aconselhamento frente ao problema e tentativas de tomar decisões e de fato lidar diretamente com o problema, ao invés de decisões de invasão, como são tentativas de evitar pensar no problema ou de forma realística, ou seja, buscar alterações às situações problema ou buscar alternativas substitutas para obter satisfação tendem a apresentar um melhor quadro de saúde e bem-estar.